Pronto, vamos nessa, estamos ao vivo, meu Deus do céu, até que fim, chegamos! Hoje, quinta-feira, 26 de setembro de 2023, nós estamos aqui com o programa Superação, com o tema Setembro Amarelo, suicídio, a sensação de não ter saída, um tema fantástico. Vamos trazer a Elisângela Santa Rita, ela que é psicóloga clínica, e Tati Mello, nutricionista e especialista em gerontologia. Meninas, boa tarde até que fim, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, também a todos os ouvintes, né? Boa tarde, Elis. Boa tarde, Gessam. Boa tarde a todos os ouvintes. Que maravilha, meninas. Hoje, quinta-feira, é meio que... Vai chegando o final de semana, a gente vai meio que no tombo, né? Aquele negócio todo. Mas, graças a Deus, estamos no ar. Eu vou até ligar meu ar, que eu esqueci de ligar meu ar aqui, viu? Tá quente aí? Agora esquentou. Vou ligar o ar aqui para dar uma resfriada. Pronto. Muito bem. Quem começa? Vamos lá, hoje a gente vai falar de Setembro Amarelo, né, Tati? Hoje vai ser bate-bola. E eu já começo dizendo que, eu não sei vocês, mas eu achei que essa semana eu pisquei o olho e a semana acabou. Com certeza. Tive essa mesma sensação. Eu acho que o tempo hoje, ele passa muito mais rápido, né? Do que antigamente, por causa da quantidade de atividade que a gente tem. Quanto maior minha quantidade de atividade, maior minha sensação de que o tempo vai muito mais rápido, né? Porém, isso é verdade, viu? Amarelo, para quem está em sofrimento, o tempo se prolonga muito mais, não é não? Isso, é verdade. Se arrasta. Quem está em sofrimento é que o tempo está se arrastando. É verdade. Então, falar de Setembro Amarelo é falar de sofrimento emocional, né? Falar... Setembro Amarelo veio como essa campanha para falar sobre suicídio para as pessoas. Suicídio sempre foi um tabu, né? Quando eu era criança, quase não ouvia falar de suicídio, não é? Vocês lembram? Quando a gente era criança, quase não se ouvia falar em suicídio. Só quando alguém se suicidava, a gente ouvia, mas não se tinha, assim, em programa de TV, de rádio, em outros lugares assim. Era muito raro você ouvir falar de suicídio. E hoje você ouve falar de suicídio com muita frequência. O índice de suicídio em idosos aumenta, né? Está aumentando. E de crianças também, que era muito raro você ver uma criança se suicidar. E hoje já tem muitos casos de crianças e de adolescentes. De adolescentes era mais fácil, mas de criança era muito, muito raro se ouvir de suicídio de criança. E agora é muito mais fácil se ouvir sobre isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim, da noção de vocês aí sobre suicídio e Setembro Amarelo, para a gente ir entrando no assunto. Gerson quer falar primeiro? É realmente complicado. Pode ser rapidinho, porque assim, a gente está vivendo uma situação meio que conturbada, né, nesses últimos tempos, e aí a gente vira e mexe, a gente remete à pandemia, né, que trouxe muitos problemas, muitos transtornos. Algumas pessoas conseguiram desvencilhar, né, ou seja, sair desse sufoco, mas algumas pessoas ainda permanecem nele, outros que mergulharam de uma forma que parece que não tem mais voltas, e a gente vê o dia a dia, a gente liga a TV, infelizmente, só vê coisas desagradáveis, notícias ruins, algumas emissoras de rádio da mesma forma, e a cabeça da gente fica parecendo aquela esponja, né, que vai absorvendo aquilo tudo, mas a gente tem que ter a mente sã, a mente positiva, assistir mais programas superação, que é para a gente lembrar e a gente ficar focado só nas coisas boas, né? Logicamente que a gente sabe que as coisas ruins existem,
mas a gente tem que focar mais nas coisas boas para que a gente possa cada vez mais ter uma vida mais saudável, né? Não só física, mas mental também, que é muito importante. Então, é realmente muito interessante, um tema realmente muito bom, muito crucial, que vale a pena a gente olhar com muito mais carinho. Bom, esse tema, para mim, é um tema, assim, bem, digamos assim, que toca na minha intimidade. O suicídio atravessou a minha vida e a da minha família. Eu era jovem, foi quando minha mãe, vítima da depressão, e da depressão sem controle, sem tratamento, ela, infelizmente, chegou a extremo, né? Ela chegou ao suicídio. E na época eu tinha 16 anos, então isso foi no ano 2000. Naquela época pouco se falava, né, sobre isso. Naquela época eu me lembro que depressão era chamada de uma doença de quem não tinha o que fazer, de quem não tinha preocupação. Aí falava, quem tem uma pia cheia de prato para lavar, ou um tanque cheio de roupa para lavar, não teria por que sofrer com depressão, né? E a gente vê que, por conta disso, aí eu comecei a sentir interesse mais por ler sobre o tema suicídio, né? Ver um pouco sobre isso, o que leva, né, uma pessoa ao extremo, né, de dentro da medicina, chamado de autoextermínio. E foi a primeira vez que eu vi esse tema, esse termo. Eu trabalhava na emergência de um grande hospital em Salvador, e eu vi que chegava com muita frequência pessoas, tentativa de autoextermínio, né? E às vezes tinha pessoas que vinham múltiplas tentativas de autoextermínio. Então, e aí a pessoa chegava, enfim. Então, aí eu comecei a ter interesse, e de fato, como a Elisângela falou, eu não conseguia entender o que levava uma criança, como eu já vi, criança de 10 anos, 11, 12, 13, né, a querer interromper a própria vida, né? E eu já lidei com pacientes assim, já recebi pacientes assim, né? Eu, como nutricionista, cuidando de pacientes assim também. Então, e aí lendo sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção em relação à estatística, né? Como a Elisângela falou, que aumentou muito o índice, e uma coisa que era rara, assim, de se ouvir, a gente tem escutado com mais frequência, tem visto mais notícias com mais frequências, né? Relatando de pessoas que chegaram ao suicídio, a tirar a própria vida, né? E aí, vendo que os homens, eles geralmente, o homem, quando ele tenta, geralmente eles conseguem mais do que as mulheres, porque geralmente a metodologia que eles utilizam é mais difícil, muitas vezes, de se salvar. Diferente das mulheres que, talvez pelo acesso, né, enfim, não sei ainda dizer o porquê, mas as mulheres, elas tentam de outras formas e, às vezes, conseguem salvar. E às vezes, não conseguem, né? Então, e o interessante, gente, que eu vou falar para vocês aqui uma coisa, que chegou em minhas mãos buscando acompanhamento nutricional, uma idosa que aos 20 anos ela tentou, né, suicídio, e só que a metodologia que ela utilizou, ela não morreu, mas ficou com sequelas gravíssimas, né? Ela perdeu o estômago, teve que reconstituir o estômago com a parte do intestino. Então, assim, várias coisas que foram feitas na tentativa de salvar, de manter essa vida, que está viva, né? Está há quase 8 décadas, mas com essas sequelas, né? Que a gente sabe que
são sequelas que vão, muitas vezes, ficar até o fim da vida, né? Então, tem essa perspectiva, né? E que depois da pandemia, a gente sabe que houve um boom, né, de doenças emocionais e, infelizmente, a gente vê com mais frequência. Então, recentemente, esse mês, inclusive, que é um mês de Setembro Amarelo, dedicado, né, à campanha para essa questão, um rapaz jovem aqui na minha cidade, com a minha idade, 40 anos, ele tirou a própria vida, né? Autoextermínio. E aí toda a cidade, como ele era empresário, conhecido, também era policial, então a cidade toda ficou muito mobilizada, né? Cidade pequena, e trouxe novamente essa discussão, né? Assim, em alta, que ela já está em alta. E aí, olha, Elisa, eu já estou falando aqui, viu? Se depois. Porque, assim, eu acho interessante a gente falar também sobre os tabus relacionados a isso, né? Aí eu estava numa loja de sapatos de uma amiga, fui lá cumprimentar ela, que era o dia do aniversário dela. Tinha tido esse acontecimento aqui do rapaz jovem que cometeu suicídio, e aí eu escutei uma pessoa que falava, um desconhecido, eu não conhecia ele, eu escutei ele falando, comentando sobre a situação, e aí ele disse assim, isso aí é falta de Deus. Aí, no momento que eu escutei aquilo, eu falei assim, eu não consigo ficar em silêncio. Aí eu falei assim, eu estava de costas quando ele falou isso, eu virei, aí eu falei assim, oi, desculpa, mas eu escutei o que o senhor falou e eu precisava te falar uma coisa. Não é falta de Deus, não, meu amigo. Sabe por quê? Se fosse falta de Deus, me explica. Como é que o padre Fábio de Mello teve depressão? E o padre Marcelo Rossi? Você acha que são pessoas que estão... Existem pessoas mais próximas de Deus do que um sacerdote? Pensando assim, né? Do ponto de vista de sociedade. E aí ele parou assim para refletir. Eu falei, às vezes não é. Não é. Às vezes a gente não consegue enxergar que Deus está ali por conta das questões emocionais, dos problemas que estão se passando, né? A pessoa ela entra num estado de confusão mental e que de fato ela pode inclusive esquecer a fé, esquecer que existe, mas não é a falta, não existe isso, né? Então uma coisa que para a gente não falar esse tipo de coisa, imagine que eu escutei isso, né? Eu lembro que as pessoas, às vezes, isso é uma coisa para falar para as pessoas que estão nos escutando e para quem vai escutar. Assim, é doloroso, né? Para um familiar que viveu uma situação dessa, ouvir que foi falta de Deus, né? Então, assim, a gente precisa pensar antes de falar as coisas, né? No que vai comentar nesse tipo de informação, que é bem complexo, né, Elis? Então, é tanta coisa que está envolvida, eu acho que nesse processo, que é complexo, a mente do ser humano é muito complexa, né? Então, é por isso que às vezes, a gente sozinho não consegue, às vezes, desamarrar os nós que a nossa mente começa a criar, né, ao longo da vida, com os traumas que a gente vai passando, com as situações desagradáveis que a gente vai vivendo, que são coisas que a gente não gostaria de viver, mas que alguma coisa nos levou a passar por aquele caminho, que a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo, né? Então, mais ou menos isso. Uma coisa interessante é que cada pessoa tem um suporte interno para o sofrimento, né? E temos suportes diferentes, de acordo com a nossa história de vida, de acordo com as nossas crenças psicológicas, de acordo com a nossa personalidade, né? De acordo com a nossa genética. Então, é o que você falou, Tati, é um fenômeno extremamente complexo. O cérebro, ele é muito complexo, né? E a maioria dos suicídios, eles estão
atrelados a transtornos emocionais, né? Então, essa questão de a gente ainda ter não ter clareza de como o cérebro funciona. As pessoas ainda não têm clareza de como o cérebro funciona. Então, por exemplo, numa doença emocional como a depressão, que é uma doença cerebral, né? Por exemplo, o que as pessoas consideram doença cerebral? Tipo, se a pessoa tiver uma hidrocefalia, que é água, né, no cérebro, aí considera, né, o leigo que eu estou falando, ele vai considerar aí uma doença cerebral. Mas ele não vai considerar uma doença cerebral quem tem, por exemplo, depressão ou um transtorno de ansiedade, né? Ou uma esquizofrenia, tudo isso é cerebral. Então, como a gente não tem muita divulgação de como o cérebro funciona, de como é todo esse processo emocional no cérebro, até porque a gente fala o quê? Quando a gente fala de sentimento, todo mundo coloca a mão no coração, como se o sentimento estivesse no coração, né? E o sentimento não está no coração. Verdade. O que você sente aqui é uma sensação fisiológica do que está acontecendo no cérebro, né? Então, a gente tem um sistema emocional no cérebro, que é o sistema límbico, e aí, o que acontece? Nesse sistema límbico acontece, né, essas questões emocionais, só que você vai sentir fisiologicamente. Então, por exemplo, se eu estiver ansiosa, eu posso ter taquicardia, né? Então, eu senti ansiedade, e é liberada adrenalina, meu coração dispara, né? Eu começo a suar, né? Tem gente que sua nas mãos, tem gente que sua nas axilas, nos pés, enfim. Então, eu vou ter uma cadeia de reações fisiológicas para cada sentimento. Quando eu estou com raiva, né? O que acontece? É liberada noradrenalina no sangue. Aí a gente fala, meu sangue está fervendo. Porque, né, intuitivamente a gente entende que tem alguma coisa ali circulando no sangue diferente. E tem mesmo, hormônio do estresse. Né? Então, todas as nossas emoções, elas estão ligadas né, a reações fisiológicas ali no cérebro, de substâncias que vão também para o organismo. Então, quando a gente está feliz, é liberada muita dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor, e aí a gente sente sensação de felicidade. Quando a gente se apaixona, também é liberação de substância. A gente que acha que olhou a pessoa e se apaixonou, a gente olhou a pessoa e foi liberada oxitocina, e aí a gente se apaixona pela pessoa, né? Por isso que nos desenhos animados tem aquele cupido. O cupido flechou, na verdade, o neurotransmissor. Da flecha. Então, normalmente a gente se apaixona por pessoas que têm uma tendência a serem parecidas com alguém da nossa família. Então, o cérebro identifica isso, entende que isso como segurança, e aí libera esse neurotransmissor de apaixonamento, e aí a gente se sente encantado com a pessoa, né? Então, tudo é um processo fisiológico. E a gente tem que entender que o suicídio também tem a ver com toda essa fisiologia, com todos esses neurotransmissores. Então, quando eu estou, por exemplo, com depressão, que é esse humor baixo, ele não volta para um estável, né? Como se fosse uma pressão alta, que não volta. Quando você tem pressão, você pode ter ela baixa, né? Hipotensão ou hipertensão alta. Então, o humor pode fazer o mesmo processo. Ele pode ficar muito alto, e aí a gente fica muito eufórico, ou pode ficar muito baixo e aí a gente deprime. Então, são reações fisiológicas no cérebro. E quando você deprime, o que acontece? Uma das modificações cerebrais que ocorrem, que podem ocorrer, ou você tem vontade de morrer, ou você tem vontade de morrer se matando, que é o suicídio, né? Então, a grande maioria dos suicídios estão relacionados a esses processos de adoecimento cerebral relacionado ao sistema de emoções que a gente tem no cérebro, e que as pessoas, como elas não são educadas para isso, porque quando a gente, lá atrás, na educação infantil, eu não sei se vocês lembram, porque vocês já estão bem idosos, se mostrava... Obrigado pelo elogio. Só eu que sou nova aqui, vocês já estão idosos. Então, brincadeiras à parte, mostrava o corpo humano, lembra?
E aí mostrava os órgãos, né? O sistema digestivo, a gente estudava sistema digestivo, sistema urinário, sistema reprodutor. Mas quem é que estudava o sistema emocional? Eu nunca vi em livro nenhum, né? Ali o sistema límbico para mostrar que estava ali o nosso sistema emocional no cérebro, que as nossas emoções vinham dali, daqueles neurotransmissores e tal. Então, tudo isso fez com que as pessoas entendessem o quê? A mente está onde? Né? As pessoas sentem que é uma nuvenzinha, né? Geralmente é representado nos desenhos, uma nuvenzinha em algum lugar, não. A mente é uma função cerebral. Então, tudo isso vem do cérebro. Então, quando eu adoeço emocionalmente, eu adoeço do cérebro. E aí, essa alteração. Então, por exemplo, quando a gente está com ansiedade alta, os pensamentos começam a alterar. E eu começo a ter a sensação e os pensamentos de que algo muito ruim vai acontecer a qualquer momento comigo. E isso é uma alteração cerebral, né? Quando eu deprimo, eu tenho o que se chama de constrição cognitiva. Eu não consigo pensar em soluções. Eu não consigo elaborar várias soluções. Eu elaboro poucas soluções se aquela... Como um problema precisa, para ser resolvido, de você testar soluções, né? Não significa que a primeira ou a segunda vai dar certo. Você vai ter que ir testando até ver o que dá certo. Como quem está deprimido não tem essa diversidade de solução, a criatividade ali não está funcionando, a pessoa acha assim que não deu certo a solução que ela tinha, e aí ela pensa o seguinte: se não tem solução para o meu problema, que é essa constrição cognitiva, então é melhor morrer do que continuar sofrendo. Então, a morte seria a solução, né? O caminho que eu tomaria, já que eu não estou conseguindo resolver de outro jeito. Vocês Sim. querem falar um pouco também sobre isso? É realmente complicado. Falarem rapidinho, Gessan. Só para mandar um alô aqui rapidinho antes de você. Alô para todo mundo não, que desculpa. tá com mensagem aí, né? Isso, já ia falar aqui o nome de todo mundo, mandar um abraço aqui para o Cristiano Tosta, Sensei Werlison Simões, que tem um programa Aikido toda terça-feira, aqui às 5 da tarde na Rádio Criativa 10. A Leila, boa tarde, Leila. Lio Xavier, saudade de você. A Adriana Sampaio também está com a gente. Ela diz aqui que é muito fácil julgar quando está de fora. A Lio novamente aqui, boa tarde a todos. Eli, saudade de você, amei esse tema. O Tiago Rocha está ligado com a gente, é do Sítio do Conde, mas está lá em Dom Avelá. Cadê aqui? Adriana novamente, um abraço. Bruno Rodrigues, lindos. Valeu, Bruno, excelente tarde para todos vocês, obrigado pelo carinho. E Espaço Móveis, olá, boa tarde para todos vocês. Este é o programa Superação desta quinta-feira, 26 de setembro de 2028. O tema de hoje, olha, muito bacana, Setembro Amarelo, suicídio, a sensação de não ter saída. Estamos aqui com a psicóloga Elisângela Santa Rita, psicóloga clínica, e também a nutricionista especialista em gerontologia, Tati Mello. Que tema, viu, meninas? Que tema. E eu queria falar uma coisa aqui. Gessan, você quer falar alguma coisa? Eu te cortei? Não, só isso aí mesmo. Pode continuar, por favor. Tá bom. Não, que eu ia falar, eu até anotei uma coisa aqui que eles comentou, né? Sobre essa questão do nosso tema, né? A sensação de não ter saída. E aí a gente precisa colocar aqui uma coisa que é importante, que nem toda sensação ela é real, né? Ela significa que aquilo está acontecendo de fato. E isso que eu estou falando para vocês, eu posso até fazer um exercício aqui com vocês, só para vocês que estão nos escutando, nos vendo aqui. Então, por exemplo, se eu disser para vocês aqui agora, né? E claro, vocês imaginem um limão. Olha, imagina aquele limão verdinho. Você corta o limão, imagine você cortando o limão. Verdinho, fresquinho. Você espreme esse limão na colher. Imagine que você está espremendo o limão. Ó, Gessan até já engoliu ali, gente, ó. Ele já engoliu. Eu pensei que você ia pedir para colocar um pouquinho de sal. Olha,
isso que eu... Então, eu já ia falar... Aí eu já ia falar, imagine você botando esse sumo do limão na sua boca. Eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanharam aqui sentiu a saliva, sentiu aquela sensação de como se tivesse, de fato, o limão ali na sua frente. Então, isso aqui, gente, é um exercício para que vocês... E isso é importante, às vezes, para quem está em sofrimento, para que entenda, às vezes, nem tudo que o nosso cérebro diz para a gente é real, né? Eu falo nosso cérebro aqui, eu estou dizendo, muitas pessoas podem chamar de mente, muitas pessoas podem chamar de subconsciente, né? Tem vários nomes para isso, a depender da forma que a pessoa leia sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam, ou para quem acredita na espiritualidade também, né? Obsessão espiritual, porque sim, tem pessoas que falam que antes de ter a atitude de que leva ao suicídio, ela escuta um comando, faça isso. Né? Como eu tive uma pessoa próxima que ela pulou de 2 andares, ela não morreu, ela teve fraturas, mas ela conseguiu se recuperar hoje, graças a Deus, ela está bem, né? Conseguiu recuperar tudo, anda normal. Mas ela disse que escutou uma voz, pula. Então, assim, isso são coisas que é aquilo, né, que a gente fala que são coisas inexplicáveis. Mas o importante é que as pessoas saibam que nesse momento em que a mente diz para você que não tem saída, é apenas você estar encurralado ali. E quando a gente está encurralado, quando a gente não sabe, eu não sei se eu fujo, eu não sei se eu luto, eu não sei se eu consigo lutar, eu não sei se eu tenho... E assim, eu estou falando no sentido figurado, porque quando Elis trouxe essa questão, né, que quando a gente começa a ficar ansioso, a gente fica ofegante. Por exemplo, eu uma vez quando eu era criança, na fazenda do meu avô, uma vaca parida me enrabou, correu atrás de mim. Eu, sem perceber, eu escalei, quando eu vi, eu estava em cima do curral, em cima do curral. Eu escalei e subi. Aquilo ali, depois, aí meus tios ficaram rindo depois, porque ninguém se feriu, né? Tava todo mundo bem, e eu lá em cima sei, meu Deus, como é que eu cheguei aqui, né? Então, assim, e tem coisas que a gente faz na hora da tensão, do medo, do pavor, do pânico, que às vezes a gente não tem nem controle, né? A gente acaba fazendo. Então, mas a gente precisa ter consciência. O que eu estou querendo dizer é que nesse momento que eu fugi que a vaca estava correndo de mim, meu coração acelerou, eu fiquei ofegante, eu suei, porque eu fugi de um perigo que era real. Aí, quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela sente tudo isso, às vezes, sentada no sofá, assistindo TV. Ela não está fugindo de nenhum bicho, ela não está correndo de nada, mas o corpo dela disparou todos os sinais, como se ela estivesse vivendo aquela situação real de perigo. E, às vezes, é isso que as pessoas não conseguem compreender, porque como é que pode a pessoa estar em casa, não sei o que lá, e teve uma crise de pânico? Porque é exatamente as sensações estimuladas pelo que a mente começa a produzir, né? Como Liu colocou ali, a mente mente. Então, tem alguns professores que falam que a mente é como se fosse um elefante bem grande, que você precisa tentar controlar ele antes dele sair correndo, porque se ele sair correndo, você não consegue segurar, porque é grande demais. Então, a gente tem que evitar, né, isso. E aí, pensando nisso, nessa questão do sofrimento, né, que às vezes a gente fala assim, não enxerga uma saída. Aí entra um conceito que eu aprendi estudando envelhecimento humano, chamado resiliência. Eu fui aprender mesmo que isso, né, dentro da gerontologia, e que, se você for pensar, é uma característica que é comum na maioria dos idosos, né? Essa questão
não são todos, mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que tem, quando você vai conversar, sempre tem aquela palavra, né, que acolhe, que traz um conforto e conta uma história de uma situação que viveu e tal. Que a resiliência, ela é a nossa reserva, pensando do ponto de que a gente tem resiliência física, do corpo físico, mas a gente também tem a resiliência emocional, que é como se fosse uma poupança de capacidades de lidar com as frustrações. Ele, se eu falar besteira, você me corrige. Mas assim, é como se você é como se fosse um músculo mesmo que você vai treinando ao longo da vida e você vai fortalecendo, e que quando você passa por grandes frustrações, você mesmo só sentindo a dor, que aquela dor emocional, que muitas vezes é confundida com dor física, né? Porque às vezes a pessoa sente dor mesmo. E aí entra uma coisa interessante, porque essa dor emocional que a gente sente, que impacta o corpo físico, a nutrição pode ajudar, né? Porque o alimento, ele tem energia, ele tem a energia viva, né? E a depender do alimento que você escolha, que eu estou falando de alimentos naturais, ele vai te dar suporte para você conseguir resistir às atribulações, né, do dia a dia. Então, essa coisa de resiliência, eu acho que eu vi assim, por exemplo, uma vez eu conversei com uma adolescente de 13 anos que estava na UTI pediátrica, que ela tentou suicídio. E aí, eu sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto de conversar com essas pessoas, compartilhar a minha experiência, né? E aí ela falou que ela fez isso porque a pessoa que ela tinha, que ela estava se relacionando, né, que na cabecinha dela ela acreditava que estava em um relacionamento amoroso aos 13 anos, e ela foi frustrada porque ele se apaixonou por outra coleguinha e não queria mais. Aí eu falei assim, mas tu achou que tu ia morrer de amor, é? De amor ninguém morre não, meu amor, de falta de amor, a gente supera rapidinho. Então, assim, esse tipo de coisa que às vezes a gente precisa conversar com essas pessoas, e aí entra a questão da educação, né, Elis? A gente já falou isso aqui em um dos programas aqui, sobre essa questão e eu não culpo os pais aqui, eu não quero culpar ninguém, mas a forma como se vem conduzindo a criação das crianças, muitas vezes os pais que ficam ocupados o dia inteiro, tem pouco tempo com os filhos, aí às vezes o pouco tempo com os filhos que tem, aí fica sem querer dizer não quando o filho pede algo que talvez ele até nem considerava, né, que deveria dar, mas para não frustrar a criança. Só que se a gente não ensina a criança a lidar com a frustração, ela cresce sem lidar com isso. E quando acontece, porque a gente não consegue deixar a pessoa numa bolha, né? A gente tem que viver quando sai para o mundo, aí vem as outras situações, né, Elisa? Exatamente. Essa questão que você trouxe é muito interessante, muito importante. A questão de educar as crianças emocionalmente. E de educar os adultos emocionalmente também. Então, um adulto educado emocionalmente, ele vai saber muito mais educar uma criança e um adolescente emocionalmente. Então, hoje, uma das principais necessidades humanas é a educação emocional. Né? É a educação emocional. Porque hoje a gente tem um nível de estimulação absurdo, onde as pessoas vivem, né, na bolha tecnológica, vamos chamar assim. Né? A gente está o tempo todo em contato com redes sociais, em contato com um monte de informação, cada um no seu aparelho de celular, e isso facilita com que as pessoas se sintam sozinhas emocionalmente, né? Então, elas estão em contato com outras pessoas, mas emocionalmente o contato humano, né, ali
ele está reduzido. Então, a gente precisa realmente educar as pessoas emocionalmente, porque isso também vai prevenir suicídios. Então, quanto mais eu educo emocionalmente, mais eu desenvolvo resiliência, mais eu desenvolvo inteligência emocional, né? Então, a resiliência, como você falou, é como um músculo e ele precisa ser exercitado para que ele vá se tornando cada vez mais forte. Então, se eu não exercito ele pode não ter uma força suficiente para lidar com as adversidades da vida, que são muitas, para a maioria das pessoas. Poucas pessoas enfrentam poucas adversidades durante uma vida. A maioria das pessoas vão enfrentar muitas adversidades. Então, a gente precisa desenvolver essa resiliência, né, a cada dia. E uma das formas de desenvolver mais importantes é educação emocional e a terapia, né? Então, se eu perguntar para você, Tati, e tem essa questão também da idade, né? Quando você vai aumentando a idade, como vai aumentando o amadurecimento, a tendência é que a sua resiliência aumente. Quando a gente fala de suicídio em idoso, é porque o idoso ele já está na fase da vida de declínio, onde ele já está fragilizado, tanto emocionalmente quanto, né, fisicamente. Então, você tem aí uma chance também, tem a questão do isolamento, de muitas vezes se sentir só, a síndrome do ninho vazio. Então, muitos idosos podem pensar em suicídio por conta dessas questões, podem entrar em depressão, né, que é mais um risco. Se a pessoa já tem um transtorno emocional durante a vida, o risco ainda aumenta. Então, tem todas essas questões. Mas, realmente, a cada dia, a gente vai precisar educar. Hoje já era para ter nas escolas, todas as escolas deveriam ter a aula de educação emocional, né? Todos os pais deveriam estar em programas de educação emocional. Então, assim, se eu não me educar emocionalmente, como é que eu vou educar o outro emocionalmente? Então, eu tenho que ter. E se eu perguntar, por exemplo, a resiliência de vocês aos 20 anos e agora, como é que vocês diriam que está? Nossa, a minha melhorou muitíssimo. Então, e você já sabe o que você Não é? acha? Tem nem comparação, né? Tá. Não tem nem comparação, melhorou e muito. E, Pronto. assim, quando a Tati trouxe... Pode Sei, falar. pois não. Pode Pronto, falar disso. quando o Tati falou aquela questão, né, de que os pais trabalham e chegam em casa e aí vai fazer aquilo que a criança quer, às vezes não é nem uma coisa boa para que a criança vai usar celular, computador, enfim. Tem esse detalhe, e tem um detalhe ainda maior, Tati e Elisângela e, claro, os telespectadores e ouvintes da nossa Rádio Criativa 10, é quando os pais passam o dia inteiro em casa e a criança fica em casa, talvez com alguma cuidadora ou algo desse tipo. E aí, quando os pais chegam, a criança, ô, meu pai e minha mãe, vamos brincar um pouquinho? Ah, não, meu filho, aguarde um pouquinho que eu tenho que responder aqui o e-mail, tenho que ir no computador, tenho que assistir um pouco da TV. E, às vezes, esses pais acabam de não brincar com o único tempo que ele tem com aquele filho, julgando e alegando que está cansado. Então, como é que fica a mente dessa criança, né, que já não vê os pais durante todo o dia? E quando os pais estão em casa, ao invés de brincar um pouquinho com os filhos e ficar um pouco mais com ele, aí simplesmente o abandona, logicamente que no bom sentido, colocando ele de lado, vai responder e-mail, vai olhar celular, vai assistir jornal, e essa criança acaba dormindo e novamente não consegue brincar com os pais. O que é que vocês acham em relação a isso? Exatamente. E aí você fica com uma falta emocional importante, que vai causar prejuízos tanto naquele momento da infância quanto lá na frente. Porque tem coisas que são efeitos de muitos anos lá atrás, né? Então, assim, hoje uma coisa legal é que a gente cada vez está entendendo mais de que esse tipo de educação não é favorável e de que a gente precisa mudar esse modelo, né? Então, hoje já tem, ainda que a minoria, mas já tem pais que conseguem entender que se eles tiveram um filho, eles têm que dar atenção, de que eles têm que chegar do trabalho e ter né, uma interação ali sólida com aquele filho, de que eles precisam
educar esses filhos emocionalmente. A minha irmã, essa semana, estava me mostrando uns livros de, de educação emocional para criança, né? Que são histórias que falam para a criança de frustração, que falam para a criança de amizade, que falam para a criança de temas emocionais. Hoje já tem muitos livros assim escritos para as crianças, né? E que os pais precisam comprar esses livros, não são livros caros, né? É só olhar na internet. Então, ali, livros que ensinam as crianças a lidar com o medo, com a frustração, com a vergonha, com a timidez. Então, assim, com coisas, né? E eu acho muito, eu admiro muito como ela e o esposo dela educam a minha sobrinha. Eu vejo que a minha sobrinha é muito forte emocionalmente, com 4 anos, porque ele pode chegar arrasado ela do trabalho e eles vão ficar com ela até ela dormir, sabe? E eles vão brincar com ela, e ele assiste os desenhos, eles sabem o que acontece nos desenhos, sabe? Para conversar com ela sobre os desenhos. Eles sabem os desenhos, as histórias dos desenhos, né? Sabe as brincadeiras. Então, assim, educar um filho não é só colocar o filho no mundo e dar comida e escola. Educar um filho é educar também emocionalmente. Para educar emocionalmente, você tem que estar perto. Porque, assim, uma coisa que eu digo sempre, se você não está disposto a dar essa atenção toda a uma criança, porque a criança humana, ela exige muita atenção. A nossa espécie é uma das espécies que exigem mais, cuidado por mais tempo, né? Então, assim, se você não está disposto a isso, é melhor não ter filho, né? Do que você colocar uma criança no mundo que você não vai ter como dar atenção a ela, que você não vai ter paciência com ela, que você só vai conseguir dar as coisas materiais para ela. Então, assim, uma criança precisa de contato emocional e isso vai fortalecer essa criança. Então, você vê uma criança criada assim, como eu falei, ela é muito diferente de uma criança criada com grito, uma criança que não tem atenção dos pais, uma criança que é maltratada, porque a gente acha que pai e mãe só dá amor, mas tem muitas crianças, gente, que são literalmente maltratadas por pais, elas são abusadas, fisicamente maltratadas. A gente vê que no mundo da saúde, né, Tati, crianças que foram abusadas sexualmente por pais, por avós, por tios, né? Então, não significa que porque a pessoa é pai ou mãe, que ela vai ter aquele estereótipo que a gente acha que ela deve ter. Então, tem muitas crianças sofrendo muito aí. Por quê? Porque aquelas pessoas não eram para ter tido filhos, não eram para ser pais. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de ficar incentivando todo mundo a ter filho, né? Que a gente casou, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: quando é que vai ter filho? Né? Aí tem o primeiro, quando é que vai ter o segundo? Né? E aí vai. E essa estimulação, para quem não tem uma análise crítica desse processo, o seu cérebro vai absorvendo aquilo e vai achando natural. Não, mesmo que eu não tenha condição, eu tenho um filho, mesmo que eu não tenha tempo para ele, eu tenho um filho, e por aí vai. Então a gente tem que olhar muito essa questão de como foi a infância, como foi a adolescência, questão genética. Tem gente na família com transtorno emocional, meu filho vai ter maior tendência assim a transtorno emocional, então eu tenho que estar mais atento ainda àquela criança, aquele adolescente, né? Então se tem caso de depressão na família, se tem caso de transtorno de ansiedade na família, as crianças, esses filhos, né, em alguma idade, eles podem desenvolver isso. E a gente tem que estar mais atento ainda a essas questões. Então, acho que educação emocional, terapia é fundamental para nos fortalecer emocionalmente, para desenvolver resiliência, né? Então, essa história de que terapia é para maluco, que eu ouço isso até hoje, é incrível isso. Eu já tenho 20 anos na psicologia, desde que eu entrei na faculdade. Eu ainda ouço isso. Eu ainda ouço isso. Não, porque psicologia é para maluco, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir, porque as pessoas estão morrendo por preconceito, porque elas não sabem. As pessoas que têm tendência a suicídio, elas precisam ser incentivadas, ser levadas ao psicólogo. A família que sabe que uma pessoa tem ideação suicida precisa levar essa pessoa ao psicólogo, assim como a gente leva no médico quando tem uma infecção urinária, por exemplo. Precisa levar no psiquiatra, precisa tomar remédio sim, né? Porque aquela pessoa pode estar com depressão, pode estar com algum transtorno de ansiedade,
pode estar com outro transtorno, e por não tomar medicação pode se suicidar. Então, depressão mata. A gente tem que conscientizar as pessoas disso, de que depressão mata. Quando as pessoas estão com câncer, elas ficam desesperadas. Porque elas sabem que elas podem morrer, mas quando elas estão com depressão, elas não ficam desesperadas. Vocês já viram alguém desesperada que pode morrer com depressão? Não tem. Mas se elas estiverem com câncer, elas ficam desesperadas, porque elas podem morrer, né? Então, a gente precisa realmente, a cada dia, estar educando as pessoas para que elas busquem. Então, assim, primeiro escuta. Uma pessoa falou em suicídio, falou que não está bem, a primeira coisa que a gente tem que dar é nosso ouvido para a pessoa. Eu estou aqui para te escutar, porque ninguém quer escutar problema dos outros, né? E aí a pessoa vai acumulando aquele problema e vai ali ruminando aquele problema. Então, quando eu vou falando sobre o meu problema, e quem está escutando não precisa dar uma solução, não. Tá? A escuta, quando você vai falando, já vai te aliviando, né? Depois que você escutar, sem pensar em dar resposta, né? Aí depois que essa pessoa se sente aliviada, né? Vamos pensar na solução juntos. E tem coisas que nem vai ter solução, tipo a morte de um familiar tem solução? Não tem. Qual é a solução? Acompanhamento psicológico. Então, assim, o que você acha? Eu vou com você no psicólogo. Vamos lá, eu vou com você no psicólogo. Tem amigas minhas que eu incentivei a ir ao psicólogo e ao psiquiatra durante 2, 3 anos. A gente tem que ter essa paciência de ir incentivando, de ir ajudando, de ir ouvindo. Não, mas você precisa fazer tratamento, né? Vai ter uma hora que a pessoa vai se dar conta de que ela realmente precisa do tratamento. Então, os idosos, né, Tati, queria que você falasse um pouco disso. Quanto a família é importante nesse processo de estar observando os idosos, de estar ajudando eles. A questão da alimentação nesse processo de neurotransmissores de bem-estar também. Isso é extremamente importante. Queria que você falasse um pouco. Então, isso tudo a gente tem que estar atento aí. Olha, é muito comum, né, à medida que a pessoa vai envelhecendo, especialmente depois da 8ª década de vida, né, que a gente chama de octogenários, a partir dos 80 anos, a pessoa pode ter algumas alterações comuns do próprio envelhecimento, que podem levar ela a comer menos, por exemplo. Tanto que existe até uma redução do peso a partir dos 80 anos, né? Que é um processo natural do envelhecimento. E a gente tem alterações de várias formas. Só que, além das questões nutricionais, que podem influenciar também na questão emocional, dentro do envelhecimento, a gente vê, por exemplo, o acúmulo de doenças, que muitas vezes levam aquela pessoa a se tornar mais dependente do outro, a perder a autonomia, perder a independência, e isso começa a levar a pessoa à tristeza, né? A perda dos papéis sociais, que dentro da geronta a gente chama assim. Então, a pessoa trabalhava, ela se aposenta, ela deixou de trabalhar. Então, ela perde aquele papel social. Às vezes, redução do poder econômico, né, que vem em função da aposentadoria, da redução da carga de trabalho. Isso também influencia do ponto de vista emocional. Mas o que eu vejo assim acontecer com mais frequência é os idosos deprimirem quando eles entram em dependência física, né? Então, por exemplo, uma situação que levou ele a ficar na cama, ou na cadeira de rodas, ou a usar fralda, se ele nunca tinha usado, né? Aí depende de uma pessoa para trocar, depende de uma pessoa para alimentar, depende de uma pessoa para dar banho. Então, esse tipo de situação que leva, muitas vezes, a pessoa idosa a se deprimir. Né? Além também das perdas dos entes queridos, né? Que vão acontecendo, a perda dos amigos, enfim, de familiares que vão acontecendo, que é natural da vida, né? E aí isso vai levando a pessoa a deprimir. E uma coisa que é importante, que às vezes a gente... e às vezes o familiar, às vezes não tem paciência, porque às vezes, eu vou dizer para vocês, para quem cuida de uma pessoa idosa, e muitas vezes se sente sobrecarregado, não é fácil, né? Cuidar de uma pessoa
que depende de você, né? Eu já fui cuidadora, né? Eu cuidei da minha avó com demência por 7 anos. Então, assim, não é uma atividade fácil, né? Então, tanto que hoje em dia já existe ambulatórios que cuidam dos cuidadores, né? Porque o cuidador também precisa de cuidados. E só que a gente vê todas essas alterações acontecendo e as pessoas precisam estar atentas, porque quando o idoso ele começa a ficar deprimido, isso impacta diretamente na nutrição dele, porque geralmente o idoso que está deprimido, ele não tem apetite, ele deixa de comer ou come menos. Se ele fazia comida, ele deixa de fazer. E aí ele passa, né, a não se preocupar tanto com a qualidade do alimento que come. E se ele come alimentos de péssima qualidade nutricional, a gente vai cair naquela questão do nutricídio, né? Que é a morte através da nutrição inadequada. Então, tem toda essa questão que a gente precisa estar de olho, mas especialmente a questão da perda do apetite, e aqui é importante, né, o idoso que está com sinais de sintomas depressivos, que está com perda de apetite, que não tem mais vontade de fazer as coisas que fazia antes. Por exemplo, se ele gostava de estar ali cuidando das plantas, se gostava de fazer alguma atividade manual e de repente perdeu o interesse por isso, não sente mais vontade de fazer, deixa de sair de casa, né, para ir aos locais que ele ia antes. Então, isso tudo são sinais que os familiares e cuidadores têm que estar atentos para poder evitar uma progressão, porque se a pessoa fica deprimida, ela perde apetite, e aqui eu falo no idoso, né, que é a minha especialidade, a gente tem várias consequências, porque ele entra num ciclo, um ciclo de desnutrição, que é ele perde apetite, ele come menos, ele come cada vez menos e cada vez menos apetite, que é um ciclo que, se não for interrompido, a pessoa desnutre e ela fica caquética e ela morre desnutrida, né? Também afeta com essas alterações emocionais. E aqui eu ressalto muito a importância de se levar ao geriatra, porque o profissional geriatra, ele é um médico que consegue ter uma visão do idoso de uma forma como nenhum outro profissional vê. Porque o profissional, o cardiologista vai se atentar só às questões do coração, o nefrologista vai se atentar às questões do rim, o gastro vai se atentar à questão do estômago. Só que o que eu vejo acontecer na minha prática, sabe o que é, Gersan, Elisângela e telespectadores? Que essas profissões, elas não estão se conversando. Sim. E aí um passa um remédio que prejudica o problema que o outro está cuidando. E aí eu vejo acontecer o que a gente chama de, dentro da saúde, de iatrogenia, que é o quê? Doenças causadas muitas vezes por medicações prescritas de forma inadequada, e por não considerar as alterações do envelhecimento. Então, por isso que é importante levar o geriatra. Fora que o geriatra também vê essas questões emocionais e indica os profissionais que vai ajudar naquele cuidado. Então, quem tem acesso, eu acho que é muito importante ter esse cuidado. Uma coisa interessante é que quando a pessoa não quer ir, ela pode um familiar ir no psicólogo para receber orientação, pode ir no psiquiatra para receber orientação. Por quê? Em casos de ideação suicida persistentes, onde você vê um risco muito alto da pessoa se matar... Eli, só um parênteses, você pode explicar, assim, para ideação suicida, para quem nunca escutou? Ideação suicida é quando você quer se matar, né? Então, quando eu quero morrer e eu estou disposto a me matar, porque tem gente que quer morrer, né? Mas não diz assim, eu quero morrer, mas sim, de algum fator que não seja eu me matando, né?
Então, aí eu tenho vontade de morrer. Na ideação suicida, eu fico pensando em como eu vou morrer. E pacientes que são tão persistentes que eles entendem o que é que deu errado na tentativa anterior e eles falam que na próxima não vai errar, né? Porque são ideações suicidas muito fortes, né? E hoje existe, inclusive, tratamento medicamentoso para ideação suicida. E as pessoas não sabem disso, né? Então, hoje, a gente fala de cetamina, é um tratamento, né, que é feito pelo psiquiatra, um tratamento mais elaborado e que retira a ideação suicida por um tempo, para dar tempo da gente trabalhar ali com o paciente, né? E ele ter algumas modificações, aumentar a resiliência, para a gente tentar fazer com que ele melhore e ele não consome o ato do suicídio. Então, hoje você tem já tratamentos melhores do que antes para isso. Então, assim, meu familiar quer falar em suicídio, mas não quer de jeito nenhum ir no médico, não quer ir no psicólogo. Eu posso ir fazer a consulta, pedir orientação ao médico, ao psicólogo, dependendo do grau de ideação. Se for muito forte, existe a internação compulsória. Então, o familiar pode internar aquela pessoa quando vê que ela pode se matar a qualquer momento. Então, a gente pode fazer uma internação para ela ter um tratamento E corre o risco iminente, né? Corre um risco iminente. E é um risco real, né? Isso. Então, não é uma internação para quem... não, meu familiar falou em suicídio. Não é isso, tá? São para casos, você interna, onde você tem casos que você sabe que a pessoa pode cometer suicídio a qualquer momento. E a pessoa não quer o tratamento de jeito nenhum. Então, para salvar a vida daquela pessoa, né, existe a internação compulsória. Então, eu posso obrigar aquela pessoa a se internar para fazer um tratamento ali, porque eu sei que ela pode se matar a qualquer momento. Então, a maioria da população não sabe dessas informações. Hoje, aliás, hoje não, há muito tempo já tem o CVV, né, que o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Então, se a pessoa está sentindo vontade de morrer, de se matar, ela pode ligar, ela pode falar pelo telefone, né? Tem lá uma central de atendimento 24 horas. Então, ela pode falar pelo telefone, ela pode falar por chat, porque tem gente que não quer, né, falar por telefone. Então, o telefone é 188. Então, familiares também podem ajudar essa pessoa. Olha, se você sentir vontade de se matar, liga para esse número, né, do CVV. Então, a gente tem que... Existe uma cartilha suicídio, não sei se vocês já viram na internet. Já tem uma cartilha suicídio para ajudar as pessoas, os familiares também ali a manejar melhor, a lidar melhor. Então, cada dia mais a gente está se especializando mais e mais nesse processo para que as pessoas tenham ajuda. Porque hoje você tem uma morte a cada 45 minutos. E para cada... No mundo. E para cada morte... É muita coisa, né? Ativas. Entenda, para cada pessoa que morre, 20 pessoas tentaram se matar. Né? Você vê que hoje é muito constante você ver no jornal pessoas que se suicidaram. É muito constante. Então, a gente precisa realmente entender e falar sobre isso, porque as pessoas não querem falar. Uma coisa que a gente percebe é que, assim, eu não vou perguntar para o outro se ele quer se matar, porque se ele disser que sim, o que é que eu faço? Não sei o que fazer. E aí, se ele se matava, eu me senti culpada, porque sabia que queria se matar e não soube o que fazer. A gente ouve isso também, né? Então, assim, é por isso que essa questão de ler a cartilha, ter o número do CVV, marcar uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo para conversar sobre aquele familiar, se o familiar tem resistência a ir, né? E entender que processo eu posso fazer. Então, tudo isso vai ajudando, né? Então, assim, e principalmente a escuta, gente. A escuta é fundamental, né? Sentar com a pessoa, escutar ela. A maioria das pessoas fala, não, mas a pessoa repete todo dia a mesma coisa. Sim, mas ela está elaborando ali. E você vai incentivando ela a ir para o psicólogo, porque o psicólogo vai ter uma escuta com intervenção, né? Então, assim, poder estar trabalhando com essa pessoa, a questão de, depois de escutar, de ouvir, sem julgar, porque é o que a Tati fala, né? A pessoa fala, mas isso é falta de Deus, então vai para a igreja.
Sim, mas tem gente na igreja, inclusive, nos últimos tempos, vários pastores se suicidaram. Porque os tempos estão tão difíceis emocionalmente, né? Porque, assim, a gente evoluiu muito em outras áreas. E emocionalmente não teve essa evolução para suportar toda essa contingência de estímulos que a gente tem hoje, de demandas que a gente tem hoje, né? Então, Sim. hoje, por exemplo, se separa com muito mais facilidade do que antigamente. Então, você tem dores emocionais muito mais frequentemente, né? Hoje você Sim. tem redes sociais que estimulam que você tem que ser feliz o tempo todo. E aí, se você não é feliz, você acha que você que tem algum problema, que você tem que ser bem-sucedido. São coisas que não existiam lá atrás. Eu não era pressionada lá atrás o tempo todo para ser bem-sucedida. Eu não era pressionada lá atrás o tempo todo para ser, para estar nas redes sociais sempre feliz, né? Então, a vida era mais simples antes desse processo todo. Então, se ela era mais simples, eu tinha menos processos que poderiam me levar a uma depressão, a um suicídio, a um transtorno de ansiedade, enfim. E agora não, a gente tem uma vida muito mais complexa com todo esse processo aí. Além disso, você tem uma diminuição. A gente vai fazer o programa, vou dar spoiler, né? Do programa de dependência tecnológica, tá? Para a gente falar sobre isso, né? O quanto que as pessoas estão ficando dependentes da tecnologia. Então, se eu estou dependente, eu estou vendo muito ali, eu estou sendo muito pressionado pelas redes sociais para ser feliz, né? Então, assim, é muita demanda para a gente dar conta, é muita demanda hoje para um adolescente, por exemplo, elaborar. Então, viver se tornou muito mais complexo hoje. Além disso, você tem hoje no mundo 8 bilhões de pessoas. Lá atrás tinha 3 bilhões, agora já tem 8. Nossa. Quando eu era Não. mais jovem, a gente falava tem 3 bilhões de É pessoas muita no mundo. coisa, né? Muita gente. Aí hoje a gente fala tem 8 bilhões de pessoas. Então, Imagine. imagina, 8 bilhões, claro que vai aumentar os problemas. Com Claro que vai certeza. aumentar a população, né? Que tem problema, porque aumentou o número exponencialmente. E assim, 8 bilhões de pessoas, uma grande parte delas sendo estimuladas a ter que ser feliz obrigatoriamente de qualquer jeito e não saber lidar com as frustrações, com as adversidades, né? Com o tempo da vida. Então, assim, tudo tem que ser para ontem, mas na vida não funciona assim. Então, como é que eu lido com isso? Né? Eu me cobro que ter um sucesso em 2 anos de formada? Isso não existe. Né? Aí, quando eu falo isso para os pacientes, eles falam, mas eu vou ter que esperar quantos anos? Eu falo, 2 anos, você acabou de se formar praticamente. Então, é muita coisa para dar conta, né? Então, se você não tiver a sua terapia para ter esse autocuidado, é muito Com certeza. complicado lidar. E eu queria falar, Elis, sobre essa questão do remédio, né? Porque, assim, eu falo enquanto pessoa que também resistiu, né? Eu lembro que quando eu tive o meu primeiro... a primeira vez que eu fui no psicólogo, né? Foi em 2008. Eu estava na faculdade de nutrição. Foi quando eu comecei a lidar com os problemas que eu tinha botado embaixo do tapete, entende? E aí, foi aí que estourou toda a depressão. Bom, isso foi principalmente, gente, porque acho que é interessante falar isso, porque minha mãe, quando ela faleceu por conta do suicídio, eu tentava evitar de todas as formas pensar sobre isso. Eu fugia disso o máximo que eu podia, porque eu não me sentia, não conseguia entrar em contato com tudo aquilo, né? Então, foi graças ao tratamento com um psicólogo que eu consegui elaborar. Então, quando a gente escuta assim, a terapia é para maluco, eu já escutei isso, eu falo, meu amigo, você se engana, na verdade, a gente faz terapia para não ficar maluco, porque exatamente a terapia ajuda a gente no autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com as nossas próprias emoções, né? Que muitas vezes são turbulentas. Bom, e a depressão, gente, para quem está nos escutando, para quem vai nos escutar e assistir depois, é uma doença crônica, assim como o diabetes,
assim como hipertensão, assim como doença do coração, porque a pessoa precisa, às vezes, tomar um medicamento para fazer uma regulação química no corpo. E essa é o que vai ajudar a controlar os sintomas que geralmente ocorre pelo desequilíbrio químico, hormonal, de neurotransmissores. E aí, muitas vezes, a medicação ela entra para corrigir. Aí, uma vez, uma mãe me pediu ajuda, porque a filha estava com um quadro de depressão bem importante, que estava se cortando muito, e ela estava resistindo, ela não queria tomar a medicação. E aí eu expliquei, como ela era jovem, assim, aí eu expliquei para ela dessa forma, ela entendeu, e eu acho que eu vou assim, compartilhar aqui, porque pode ser que isso possa ajudar algumas pessoas. Eu falei assim para ela, ó, imagine que você tem um sangramento na perna. Você teve um acidente, teve um sangramento na perna, está sangrando muito. Antes de cuidar da sua ferida, para saber se quebrou, o que precisa ser feito, o que primeiro? Parar o sangramento, certo? Concorda comigo? Ela concorda. Falei, então, imagine que esse sangramento são as emoções totalmente desreguladas. São esses sentimentos, sensações ruins, a sensação de não enxergar saída. Isso tudo é apenas um reflexo de desregulações a nível do cérebro. E muitas vezes a medicação, que não precisa ser para sempre, isso vai depender da sua condição, do que você tem, do que você está fazendo. Nem toda medicação ela entra para sempre. Às vezes ela entra só ali para controlar, entre aspas, o sangramento. Parou o sangramento, pronto, vamos cuidar da causa. O que levou a tudo isso, né? Então, isso é extremamente importante. Aí na terapia a gente vai ver. Então, eu tive dificuldade de aceitar, e eu falei, poxa, como é que eu vou precisar tomar um remédio? Não, eu não aceito. Como assim? Só porque eu falo as coisas e choro? E só por isso eu sou depressiva, sabe? Tipo, fora as outras coisas que tinha, né? A questão do desânimo, a questão de você perder, inclusive, o desejo de se cuidar, a pessoa perde o hábito, ela não tem vontade nem de fazer higiene, de tomar um banho, de escovar os dentes, de pentear o cabelo. Aí as pessoas começam a julgar. Então, e ao invés de você julgar, fulano está desleixado, não sei o quê, que tal se é uma pessoa que você conhece, você perguntar se está tudo bem, como é que está e tal, para você ver se você não consegue ajudar de alguma forma, né? Porque são sinais. O desleixo com a aparência física é um sinal de que a pessoa pode estar, sim, vivendo problemas emocionais. Então, a gente precisa tentar ver e ter a empatia, né? Que é aquela coisa que a Elisângela falou, de você escutar sem julgamento, escutar sem querer dar uma solução, né? Mas faça isso. Às vezes a pessoa, ela não está buscando uma solução, às vezes ela só quer falar, né? Ela só quer desabafar sobre isso. Então, eu acho que essa questão da pessoa, se você já foi algum profissional e ele diz que você precisa de uma medicação e você está resistente, não quer tomar, né? Preciso rever até quando você vai ficar com essa sensação de que a vida é ruim, que não tem sentido viver. Não é normal a gente estar com essa sensação o tempo inteiro. Isso não é normal. Então, é preciso buscar ajuda, né? E também uma questão que eu acho que é super importante falar nessa questão do suicídio é que, às vezes, os familiares mais próximos, eles passam pela culpa. Eles se sentem culpados, né? Por não ter visto, por não ter percebido, às vezes por ter escutado e não ter dado, né? Não achei que fosse sério. Porque para quem não passa pela situação, de fato, para quem está bem, vivendo a vida plenamente,
se você falasse e aí você quer se matar? Não, jamais, não passa pela cabeça disso. Diferente de quem está vivendo, que está mergulhado em um sofrimento e que tem a sensação de que não existe uma saída, né? Porque é isso que geralmente leva a pessoa é um momento de desespero, né? Que aquela pessoa ela está ali e naquele momento a única saída é a morte. E para quem estuda sobre isso, na verdade, vê que não é a solução, né? Não soluciona os problemas. Pelo contrário, aumenta os problemas para quem fica, principalmente. Para quem acredita nessa questão espiritual, tem também toda essa parte envolvida, né? E aí tem sobre isso, né, essa questão, a gente tem que ver que, às vezes, a família que tem uma pessoa com depressão, né, ela precisa também de cuidados, precisa de orientação, né, as pessoas que convivem, porque não é fácil mesmo lidar com esse tipo de alterações, né? Às vezes tem aquele sentimento de impotência, que você fala assim, poxa, nada que eu faça faz essa pessoa sorrir, né? Sair desse estado de tristeza. Mas, às vezes, só o fato de você estar ali e aquela pessoa saber que você está ali caso ela precise, isso, gente, já é muita coisa. Isso já, para algumas pessoas, isso pode tirar ela de uma situação que pode levar ela a tirar a própria vida, né? A empatia, o cuidado. E a Adri, que está aqui nos assistindo, a Adriana Sampaio, que ela também é terapeuta holística, e fala sobre essa questão da respiração consciente, né? Que eu acho que a respiração consciente que vai fazer a gente voltar para o estado de presença. Porque quando a gente entra nesse estado de aflição, reparar que a primeira coisa que muda é a respiração. A gente fica ofegante, a gente respira menos, inspira menos oxigênio. Então, o cérebro, nesse momento, ele fica também pouco oxigenado. Então, às vezes, é preciso a gente estar lembrando a pessoa, em vez de você falar, fique calma, não, dê comando simples, respire. Isso é uma coisa importante, né? Porque é para a gente tirar aquela pessoa a atenção, tirar dela a atenção do sofrimento. É como se fosse uma criança que está ali chorando. Você fala assim, a criança estava ali, tomou o brinquedo, ela começa a chorar. Mas se você fala, olha lá o cachorro, aí ela já está rindo. Tirou a atenção, esqueceu aquilo. Então, mais ou menos isso, né? De você... a respiração, ela faz isso. Ela traz a pessoa para o presente, oxigena o cérebro, né? Faz com que a pessoa comece a também ter uma visão mais ampla, né? Tem tudo isso que está relacionado, né? Falei bastante, hein? A palavra é projeção. Bons ensinamentos, né? E, assim, a participação da família é muito importante, né? A família tem que estar sempre atenta para qualquer sinal, né? E não aquela coisa de, deixa de frescura, isso é bobagem. Você está procurando brincadeira. Não é. E, principalmente, quando alguém diz assim, o que me dá vontade é de sumir. Se a pessoa fala isso uma vez, esquece e nunca mais fala, você pode até esquecer também. Mas se a pessoa vem constantemente falando, minha vontade é de sumir, não tenho vontade de fazer mais nada. Então, tem que ter bastante atenção, os amigos, familiares, os colegas ali em volta, amigos de trabalho, enfim, tem que prestar bastante atenção, porque realmente já começa a ter um pensamento de repetição. Essa coisa de, eu gostaria de sumir, eu quero sumir, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, todo mundo me critica. Então, é sinal de que a pessoa está passando por algum transtorno
é sinal de que essa pessoa está precisando de ajuda. E como a Elisângela falou, e você também falou, Tati, o fato de você parar e ouvir já é uma grande ajuda. Aí, a partir daí, a pessoa pode, se caso agrave aquela situação, de repente ser encorajada, né, para buscar um profissional da área, que é muito importante. Tem médico para todos os tipos, né, de doença. Se a pessoa está com dor de dente, vai ao dentista. Está com problema de visão, vai ao oftalmologista. Então, quando está com algum problema mental, por que não buscar um psicólogo? Então, é realmente muito importante, e não só nesse mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, mas é importante também que tenhamos esse cuidado durante todo o ano, durante o tempo todo e a todo instante estar vigilante. A palavra é essa, é estar vigilante com as pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. E é o que a Adriana está falando, né? Todos nós temos questões emocionais, né? Seja por um acontecimento de vida, seja por questões imaginárias, né? Porque a nossa mente vai produzindo mesmo questões ali. Mas todos nós temos, e temos que buscar uma terapia, um grupo de educação emocional para estar lidando com aquilo. Eu quero dizer que famílias que sofreram por suicídio de algum familiar também devem buscar acompanhamento. A gente chama de pós-venção, né? Que é o suporte aos sobreviventes. Então, como são chamadas as pessoas que tiveram alguém na família que teve um suicídio? Sobrevivente, né? Que sobreviveu àquilo. E precisa de pós-venção, precisa de cuidados, porque não é fácil ver alguém morrer, isso dá naturalmente nas pessoas um sentimento de culpa, de o que eu poderia ter feito, né? Poderia ter sido diferente, enfim. E isso precisa ser organizado e trabalhado. Então, essa questão, né, da família, a família também precisa ser cuidada quando alguém se suicida. Essa família toda precisa de cuidado. Então, essa questão da pós-venção é extremamente importante, né? Então, um familiar está com problema em relação a suicídio, a depressão, leva para o psiquiatra, se o familiar e para o psicólogo. Se o familiar não quer ir de jeito nenhum, vai uma pessoa da família para receber orientação de como lidar com aquilo, né, de como organizar melhor aquele processo. Então, tem também o CVV, então dá o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem essa cartilha agora que eu falei hoje, né? Que é a cartilha do suicídio, que você pode pegar na internet. O número do CVV é 188. Então, a gente tem que entender como ajudar. E essa escuta, essa ajuda na área da saúde. Então, a escuta e a ajuda na área da saúde são importantíssimas. Se você julga o outro, se você diz que aquilo é frescura, que é falta de Deus, você está fazendo um desfavor a essa pessoa. Você está prejudicando essa pessoa ao invés de ajudar. Eu já recebi pacientes que a família não querem que tome remédio. O paciente está ali mal e a família não quer que tome remédio. Então, a gente tem que se conscientizar que para tratar coisas que são cerebrais, muitas vezes a gente precisa de remédio, né? Então, sim, tem questões que não precisam de remédio, mas tem doenças que precisam sim. E esse remédio pode salvar aquela vida, né? Assim como qualquer outro remédio para outro sistema orgânico que a gente tenha. Então, acho que é isso, Gessan. Muito obrigada, assim, pelo espaço que a Rádio Criativa 10 dá, né? Para o programa, para estar educando as pessoas nesse sentido e informando e auxiliando elas nesses processos de estar entendendo as questões emocionais para aprender a lidar melhor com elas. E a você, Tati. A Tati falou, viu, Gessan? E o que eu vou falar o quê de suicídio? Eu falei, mas Pois você tem o que... Imagine, hein? Imagine um repertório completaço. Minha ótima companheira aqui. E obrigada, Adriana, que está aqui, né? Falando coisas importantíssimas também, que é terapeuta. A Lio, cada um que participou aqui, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas todo mundo que participou, a gente ama a participação de vocês.
Mais uma vez, eu vou falar do grupo online de educação emocional e terapia. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo 7191483135. Então, eu e a psicóloga Aparecida Menezes estamos fazendo esse grupo online para ajudar as pessoas a se educarem emocionalmente, para terem acesso à terapia, porque em grupo é um valor menor, né, do que terapia individual. Então, as pessoas que não podem pagar um valor alto podem fazer em grupo. Então, eu acho que existe também os serviços de saúde mental para quem não pode pagar. Então, é só colocar lá no Google o nome da sua cidade, atendimento psicológico gratuito em tal cidade. Vai sair uma lista para cada cidade de onde você pode ser atendido gratuitamente. Então, não tem mais desculpa para não se tratar, né, Jassan? Agora é só Verdade. atitude e se tratar. Quando a gente fala dessa escuta, quando você tem um psicólogo semanal, você tem um espaço onde alguém vai lhe escutar toda semana. E ser escutado ajuda o cérebro a elaborar melhor as coisas, a organizar melhor as coisas, a se desenvolver emocionalmente. Tem as intervenções também que o psicólogo vai fazer. Então, a gente precisa de um ombro amigo, sim, mas a gente precisa desse psicólogo que vai estar é alguém que está ali toda semana com a gente. A gente deixa de ficar só com os nossos problemas, né? Então, alguém para estar com a gente, para ajudar a gente nessa questão emocional, na questão de como eu vou resolver meus problemas. Quando eu vou falando ali, eu vou encontrando soluções mais rapidamente. Então, é alguém que lhe acompanha, você não se sente só, né? Porque tem alguém ali para lhe acompanhar. Então, extremamente importante esse acompanhamento psicológico, que inclusive nós, psicólogos, somos obrigados a ter, porque cuidar de outro emocionalmente, primeiro a gente tem que se cuidar emocionalmente. Então, os psicólogos clínicos, eles fazem terapia com outro psicólogo, né? Então, vê a importância desse autocuidado emocional. Com certeza. E eu indico para todos os meus Muito clientes. bem. Eu Pronto, indico, pode né, falar, Tati. Pode falar. sempre que eu vejo assim, eu percebo a necessidade, eu indico para os meus clientes, né, o acompanhamento psicológico, para esse suporte emocional, porque nutrição também é emoção, né? A gente também gosta de comer quando a gente está feliz, a gente usa o alimento para compartilhar as emoções, né? Quando a gente marca os encontros, sempre tem alguma coisa ali para comer, alguma coisa. Então, a nutrição, ela está inserida nesse processo. E a gente precisa também aprender a mudar a nossa alimentação, caminhar para uma alimentação mais natural possível, para que isso é um cuidado não só para o corpo físico, para o intestino e também para a mente, né? Porque existe uma conexão muito grande intestino com cérebro e o impacto que os nutrientes podem gerar, né, nas emoções, né? Produzir hormônios de prazer através da alimentação ou produzir inflamação através da alimentação, né? O contrário também, e gerar estresse para o corpo. E isso tudo a gente está em nossas mãos, né? Mas quando a gente tem conhecimento. Então, agradeço aqui também o espaço, que é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, trocando as ideias aqui. Eu aprendo muito e espero contribuir, né? E todo mundo que assistiu aqui, ou quem vai assistir depois, leve algum aprendizado novo e importante, né? Para si e para com quem convive. Muito bem. Essa hora é a hora que dá aquela pena, né? A hora da gente dizer tchau, né? Mas agradecer aos nossos ouvintes pelas participações, a você, Elisângela, a você, Tati, cada semana, cada programa trazendo um tema mais relevante, trazendo um tema mais importante. Eu acho que esse também é um tema que tinha que ser discutido em todos os momentos. As escolas tinham que implementar cada vez mais educação emocional, ser uma de suas matérias e obrigatórias.
mas, como a gente diz na história, né? Uma caminhada de 1 quilômetro começa com o primeiro passo, né? Esse primeiro passo vocês já estão dando, a gente já está fazendo essa divulgação e também com esse programa. Então, a gente agradece a todos, a você, Elisângela, a você, Tati, e aos nossos ouvintes e telespectadores por estarem conosco até agora e vão compartilhando. Se não deu para assistir todo agora, assiste um pouco mais tarde com a família e vai compartilhando, indicando para amigos, familiares esse programa que é realmente, ó, top, show de bola. Ainda estou com gosto do limão na boca, viu, Tati? Essa foi boa. Menina, não... Oi. Qual prato que você mais gosta Como de comer? O prato que você mais gosta de comer? Menina, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não sou muito daquela de frescurite, como diz o povo. Olha, se você colocar um feijão, um arroz, uma carne de sertão fritinha, meu Deus do céu, aí já me ganha por inteiro. Agora sim, uma galinha de quintal bem preparada, com aquele pirão e aquele molho lambão, olha, aí bate a fraqueza, viu? E quando você fala dos pratos, o que é que você sente? Como é? Quando você fala desses pratos, o que é que você sente? Quando o quê? Quando você fala dos pratos que você gosta. Parece que eu estou degustando. Não é? Tá vendo aí o que a Tati falou? A nossa mente, ela tem essa capacidade, né? A boca enche d'água. Exatamente. Um momento só da imaginação da gente. Exatamente. Né? Então, fiquem atentos. E eu falei a questão do que eu pensei que ela fosse falar no sal. Porque antigamente, né, quando eu era mais novo, pequeno não, que eu não cresci, né? Mas quando eu era mais novo, aqui pra gente, não espalha não, tá? Só a gente que tá sabendo aqui. Adorava um limão com sal. Meu pai! Limão verde, já manga verde com sal. Quando a Tati falou do limão, eu senti aquela sensação. Também? Como é o nome da sensação? Ácida, né? Se você tomar limão, você faz assim. Cara, sim. Então é isso. A mente da gente, ela imagine tudo isso se a gente Ai, que maravilha! Então, quando a gente vai imaginando coisas boas, a gente também vai sentindo coisas boas. É verdade. Quando a gente vai tendo pensamentos otimistas, realistas, tá, gente? Não pode ser otimista mentiroso. Tem que ser otimista e realista. Isso também libera neurotransmissor. Então, a maior parte do tempo, não é o tempo inteiro, porque a gente vai pensar o bom e o ruim, mas a maior parte do tempo a gente tem que estar pensando em coisas boas, em coisas otimistas e realistas, para que o nosso cérebro se regule melhor. Então, eu vou pensar na parte negativa para construir solução e vou pensar na parte otimista e realista para me regular melhor, né? Gratidão a você, viu, Josi? Tá vendo como eles estão super participativos? Maravilha, gente. Então, ótimo. Isso, ótimo. Aí eu jogo logo na tela para todo mundo ver as participações deles, que é muito interessante e é gratificante para a gente também saber que as pessoas estão ouvindo, assistindo e que estão gostando de participar também. Isso é muito importante. Tá bom, meninas? Né, Gessan? Fica gravado, gente. Vocês podem mandar para quem vocês quiserem. Isso. Todos os programas estão gravados. As pessoas podem, como o Gessan falou, se inscrever na Rádio Criativa 10 no YouTube, vão receber as notificações. Então, espalhem esse programa para que cada vez mais pessoas tenham acesso à educação emocional gratuita. E quem quiser me encontrar, eu estou no Tati, beijo enorme. Obrigado pela participação. Isso. Fale, repete, por favor. Quem quiser, né, mandar mensagem, trocar ideia, conversar, ou consultar sobre o acompanhamento nutricional especializado, o Tati Melo Nutri dos Idosos no Instagram, eu estou lá.
Isso. Maravilha. Elisângela, beijo enorme, parabéns pelo programa e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, um beijo a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Obrigado pelo carinho. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.